Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer para vocês um breve relato, né, em relação a mim, né, a minha experiência. Eu sou a Auris, eu sou professora de inclusão aqui em Barueri e também já atuo há 10 anos já na educação especial. Já trabalhei como professora do AEE, já trabalhei tanto em Jandira, em Santana, e agora eu optei por estar como professora de inclusão aqui em Barueri. Me formei em pedagogia, depois eu fui fazer uma licenciatura em história e fiz também em letras libras. Sou pós-graduada em educação especial, né, no AEE, e também voltado para o ABA, eu fiz uma pós-graduação e também me formei recentemente em pós em Libra. Nesses anos aí, em torno da minha carreira hoje, gira em torno de 13 anos, né? 10 anos deles são já na educação especial. Eu venho aprendendo muito em relação à educação especial, né? De como trabalhar, de que forma interagir, buscando sempre o desenvolvimento dessas crianças, né? E quando chegou em 2019, eu engravidei, né? De um terceiro filho, uma gravidez de alto risco, com diabetes gestacional, e tive o meu terceiro filho. Quando ele apresentou já no seu desenvolvimento ali durante o período de 1 ano e meio um atraso de fala, né? Essa fala que nunca veio, na verdade. Ele também teve alguns atrasos pequenos assim para andar, mas não foi um atraso significante, porque quando nós estimulamos ele andou, ele sempre dormiu bem, ele amamentou, ele comeu bem, então ele não tinha ali nada gritante a não ser a ausência da fala. E quando ele estava ali por volta dos 2 anos, naquele período de pandemia, eu decidi ir atrás, né? Entender o que estava acontecendo com ele, porque de, vocês de repente falam assim, para ela que já é uma professora de educação especial, fica muito fácil, tudo muito claro, mas não, não foi claro, não foi fácil, enfim, passei por vários processos até chegar em um diagnóstico preciso, e o meu filho é autista. Foi muito difícil para a gente aceitar, né? Eu que já vinha de uma terceira gestação, tenho outros filhos eu tenho a Sofia com 14 anos, o Leandro Júnior com 13 agora vai fazer, e o Heitor que tem 6. Então, aceitar, né, o fato de ter uma criança especial, o maior medo que a gente tem, eu como mãe, minha família, é em relação ao futuro, né? Como seria o futuro dessa criança no dia que eu não estivesse mais aqui. Então, essa sempre foi uma dor, uma preocupação pra gente. E o Heitor, hoje meu filho está com 6 anos, ele já estudou no DESF, eu acredito que algumas de vocês já tenham visto ou conhecem. É uma criança que não se comunica verbalmente, né? Mas ele se comunica de alguma forma. Então, assim, ele não fala, tá? Ele não usa fala funcional e ele também não se comunica verbalmente, mas ele se comunica. Quando ele quer as coisas, ele puxa. Hoje ele faz muito apontamentos, né? Hoje ele faz terapias. Eu fechei o laudo dele concluído mesmo, um laudo correto com 3 anos, quase 4 anos. Eu já tinha fechado antes, mas eu de cara não aceitei muito laudo, um laudo de 20 minutos de consulta e eu queria uma avaliação neuropsicológica, então demorou um pouquinho mais para fechar o laudo por conta de todo esse processo. Um laudo no qual eu me sentisse segura. E o meu filho, hoje ele está com 6 anos, né? Ele estuda em Barueri também. Hoje ele tem um AT com ele já tinha desde o ano passado, ele tem uma profissional que acompanha ele dentro do ambiente escolar. Essa profissional ela vem com apoio no processo de desenvolvimento e manejo de comportamento dele, né? Então ela acaba sendo um apoio do professor, mas as intervenções que ela faz é terapêutica, né? Voltado para o desenvolvimento do comportamento dele. Então, de repente, ele traz uma crise, tirar ele dessa crise,
orientar de uma forma geral. Ele acaba ajudando também no pedagógico, esse profissional. E o Heitor, ele tem essa profissional hoje. Então, assim, como que o Heitor se comunica? Hoje ele já usa o banheiro, então se ele conhece o ambiente escolar, a primeira coisa que precisa se passar para ele é o ambiente escolar, para que aquilo seja familiarizado para ele saber para onde ele deve ir quando ele precisar. Então, por exemplo, ele sabe onde é o refeitório, ele sabe onde são os banheiros, os banheiros são acessíveis para ele ou ele tem que ter alguém junto com ele. No caso do meu Heitor, sempre tem que ter alguém com ele para ajudar. Ele ainda não tem autonomia da vida diária para se limpar sozinho, por exemplo. Então, ele precisa de ajuda. Ele vai precisar de ajuda também na hora de subir a roupa. Ele sobe, mas ele não sabe arrumar sozinho. Então, ele tem autonomia na vida diária, por exemplo, para se alimentar, ele consegue comer sozinho. Ele não apresenta seletividade alimentar, mas ele tem um pouco de restrição. Ele come de tudo, mas tudo que ele come é aquilo que ele come. Então, muitas das vezes, o que fornece na escola ele não quer. E tá tudo bem, né? Então, assim, como que nós, professores, eu entendo aí, fugindo um pouco da mãe, como que nós, professores, podemos ter uma visão do que fazer quando a gente recebe uma criança não verbal? Uma criança que não usa fala para se comunicar, mas ela usa o seu comportamento. O seu comportamento fala por ela. Então, é o professor entender e observar esse aluno, entender quais são as necessidades dele, do que ele gosta, do que ele quer, se ele conhece o ambiente escolar. Então, por exemplo, o Heitor hoje ele sabe onde é o banheiro da escola, ele sabe onde é a sala de aula, ele sabe onde é o refeitório, ele conhece as pessoas que estão ali, ele precisa se sentir seguro naquele lugar. Senão, se ele não se sentir seguro, aquele lugar ficar aversivo para ele não aceita. Então, assim, tem que ser tudo. Ah, mas como que eu vou fazer isso num ambiente escolar com tantas outras crianças? Você tem que ter esse olhar de observação. Você precisa entender, porque assim como uma criança que é típica, que não tem nenhuma questão de atraso ou algum tipo de deficiência, você também precisa conhecer o seu aluno especial. E eu digo mais, se você conhecer uma criança autista na sua essência, dificilmente você vai ter problemas com ele. Você vai conseguir anteceder esse comportamento dele. Hoje no ABA, nós trabalhamos o antecedente de comportamento. O que isso quer dizer? Antes da criança entrar numa determinada. Por que a criança entrou numa crise, por exemplo? O que desencadeou essa crise? O que aconteceu para ela entrar nessa crise? Eu preciso entender isso. Como que eu vou entender? Observando essa criança, observando o que ela gosta, o que a deixou em crise, porque numa outra situação eu já sei que eu vou barrar antes daquilo acontecer. Então, por exemplo, quando o meu Heitor esse ano iniciou na escola, ele mudou de escola, ele mudou de clínica, ele mudou de turma, mudou de professor, mudou de tudo. Então, no primeiro mês de escola, ele não falou, mas ele não queria entrar na escola, ele teve crise de diarreia, ele chorava todo o tempo. E foi um período assim de 1 mês e meio muito turbulento para ele, para mim. Eu vi um vídeo, eu vi uma foto recentemente de que as mães típicas deixam o filho na porta da escola e vão embora. Mas as mães atípicas, elas deixam a criança entrar, mas elas ficam nas frechas ali do muro, do portão da escola, observando para ver como que está o filho dela. Claro que ela não vai ver, mas é a angústia de saber como que essa criança vai ficar. Não é porque ela não confia nos profissionais que estão lá dentro, é porque ela não sabe como que o filho dela vai reagir. Como que ele vai pedir para ir no banheiro quando ele quiser? Como que ele vai pedir para beber água quando ele quiser? Então, assim, por isso que tem que ter esse olhar para a criança. E o ABA nos ensina isso, né? De você trabalhar no comportamento da criança para que ela venha se desenvolver. Um exemplo do Heitor, eu não dou medicação para ele, né? Ele não tem indicação de medicação. Por quê? Porque eu trabalho o manejo de comportamento com ele. Então, eu sei quando ele está cansado porque ele está com sono, eu sei que ele está com fome, eu sei quando ele não quer nada, que ele quer ficar quietinho. Tudo a partir do comportamento dele. Ele não fala para mim, mãe, me deixa quieto que eu quero descansar.
Hoje eu trabalho com uma criança autista, né, também na escola, no período da manhã, onde eu trabalho. E eu descobri que ela ama a rede. Ela adora uma rede, ela fica super regulada numa rede. Então, o que a gente fez dentro da escola? Ao invés de ficar andando com essa criança, tirando ela da fora da sala de aula, quando a gente vê que ela está muito, muito estressada por conta do barulho, dentro da escola são muitos estímulos, muitas crianças, né? Não é um ambiente tranquilo para aquela criança, não é um ambiente que ela gostaria de estar. Então a gente busca fazer com que ela se fique melhor possível ali dentro. Vai ter crianças que vai precisar de redução de carga horária? Claro que vai. Vai ter criança que vai precisar de algumas adaptações dentro da escola? Vai. O meu filho, por muito tempo, para ele se adaptar, se alimentar na escola, eu tinha que mandar um potinho dele de casa para ele comer. Houve momentos que eu precisei levar minha própria comida para ele comer. Por quê? Porque era para ele se habituar, até chegar o momento que ele não precisava mais. Hoje ele não precisa mais. Então, assim, essa minha aluninha, a gente entendeu que há situações dela que a gente precisou mudar, entender o contexto, olhar, observar por que ela está em crise, o que ela quer, o que ela precisa, né? Então, do que essa criança está precisando para ficar bem, para se desenvolver dentro do ambiente, dentro do ambiente escolar. Então, assim, a primeira coisa para uma criança verbal, né? Ela vai se comunicar, ela vai falar, ela vai te dizer o que ela quer. Quando a criança não se comunica a partir da fala, ela vai te mostrar o que ela quer. Ela vai tentar fazer com que você a entenda. E eu falo para vocês, a pior coisa que tem é a barreira da comunicação. Imagina você num ambiente onde todas as pessoas se comunicam, se entendem e você precisa que aquela pessoa te entenda, mas você não a compreende. É igual um surdo. O surdo ele mora, por exemplo, aqui no Brasil, que é o país dele, né? Ele se comunica pela Libras e as outras pessoas ao redor não sabem se comunicar com ela. Aí essa pessoa fica doente e vai ao médico, como que ela faz? Ela precisa de um órgão, de resolver alguma situação no banco, não tem ninguém para traduzir. A pior coisa que tem é a barreira da comunicação. Então, para um autista, eles não entendem, porque na cabecinha deles, eles não trabalham no abstrato, eles trabalham no concreto. O concreto para eles é: eu não quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e de repente você ainda não entendeu aquela criança, você ainda não compreendeu o que ela quer. Então, observe mais, preste mais atenção naquela criança, registre, sabe? Coloca anotado o que você identificou dela para você não esquecer, observe ela. Temos as pranchas, né, de comunicação para trabalhar com as crianças não verbais. É, tem uns chaveiros pequenininhos que você consegue mostrar para a criança. Olha, aqui é o banheiro. Você quer ir para o banheiro? Ah, eu entendi. Então você quer comer e você mostra para a criança, né? O que ela quer. Mas esse trabalho das pranchas tem que ser sistematizado. E eu entendo que também precisa de apoio dentro das terapias que a criança tem, porque é muito difícil para os pais introduzirem essa comunicação aumentativa, né, que fala alternativa, sem nenhuma assistência. Eu acho muito complicado. Às vezes você quer ajudar a criança e não sabe. Mas o professor pode utilizar as pranchas de comunicação, que é para mostrar para a criança: olha, o que você quer? Você quer ir no banheiro? Ah, eu entendi. Então você quer ir no banheiro. Se ela se desregular, né, e entrar em crise, você pode falar para ela: não, assim eu não entendo, eu não compreendo o que você quer. Me explica o que você quer. E você vai insistir uma, duas, três. Então, assim, não é fácil você trabalhar com uma criança de inclusão. Nada vem pronto, né? Mas assim como as outras crianças, ela também tem direito de estar ali dentro daquele ambiente escolar. E nós, como educadores, temos que buscar a melhor forma possível de não integrar, mas incluir. E incluir é pensar nessa criança também. É pensar em um planejamento voltado também para ela. É pensar em que estrutura que vai ter a minha sala de aula e o que eu preciso mudar dentro da minha sala de aula para ela ficar mais comunicativa. Então, uma criança não verbal, você pode trabalhar muito com o visual. Você pode colocar
muitas coisas na sua sala para que seja visual, para que seja interativo para aquela criança. Trabalhar com o sensorial para ela é muito importante. Tem muita criança que coloca tudo na boca. Por quê? Porque ela é sensorial. Ela precisa sentir aquilo. Aí vai para aquela questão do concreto e do abstrato. Ela precisa sentir, ela precisa cheirar. Às vezes ela vai pôr na boca para poder sentir dentro do paladar. Essa criança normalmente ela é muito sensorial. Então a gente precisa entender. Então, quando você for pensar em um planejamento para uma criança nessas condições, você pode pensar no concreto. O que eu vou levar para a sala de aula para trabalhar o concreto com essa criança? O que você entendeu que aquela criança gosta? Algo que chama atenção. Ah, ela tem hiperfoco em mapas do mundo. Então comece a trabalhar com esses mapas. Comece a trabalhar com a sala, com a turma. Não, ele tem hiperfoco em personagens infantis, um determinado personagem. Comece a trabalhar como um reforço positivo para ele, né? Para ajudar ele a se desenvolver, ajudar ele a se integrar de fato, ele se integrar. Você está incluindo, mas ele se fazer pertencente àquele lugar. Então é isso. Não tem uma bola mágica, não tem algo pronto, né? Isso é um trabalho que a gente vai construindo dia após dia, e essas barreiras da comunicação, elas são quebradas de que forma? Com muito amor. Quando a gente tem amor e a gente quer fazer um bom trabalho, a coisa flui, né? Essa criança, ela não vai chorar o ano inteiro. Ela vai chorar um comecinho, vai ser difícil, né? Vai ser complicado, mas ela não vai chorar o ano inteiro. Ela só precisa de ajuda. E aí cabe não somente ao professor, mas todos os profissionais da escola, de alguma forma buscar ajudar o professor também, ajudar o aluno, ajudar a entender essa questão, por que ele entrou em crise, o que aconteceu, ou o que essa criança quer, né? Às vezes a criança está com fome e ela não sabe falar que ela está com fome e ninguém entende ela. Mas se observarem, entenderem, vão saber. Eu trabalhei numa escola que uma auxiliar, uma ADE, na verdade, ela ensinou um aluno nível 3 de suporte, bem comprometido, a pedir para ir no banheiro. E aí eu não sabia, né? Era nova, eu era professora de AE na escola, eu não sabia. E um dia ele começou a bater na região do bumbum, assim, e na barriga, e eu não sabia por que ele estava batendo ali, né? Aí eu levantei e falei, tá, vamos dar uma volta. Ele começou a ficar muito nervoso, né? Nervoso. E eu falei, tá, vamos dar uma volta, Rô, vamos ver o que você quer. Aí fui dar uma volta, encontrei com ela, né? Aí ela falou, Pro, você tá precisando de ajuda? Eu falei, sim, ele tá batendo aqui e atrás, eu não sei o que ele quer. Aí ela falou assim, não, Pro, essa é a forma que ele se comunica para pedir para ir no banheiro, fazer cocô e xixi. Ele só queria ir no banheiro. E eu não tinha entendido, porque eu era nova na escola. A partir dali eu entendi o que ele queria. Mas ela que ensinou, porque ele não tinha nem terapias fora da escola. Ele estava numa escola integral. E ela foi trabalhando com ele a comunicação. Olha, você quer isso, você faz isso, você quer. Então, assim, é um processo. E você vai trabalhando isso com a criança. Mas, de novo, você precisa conhecer o seu aluno. Se você não conhecer, você não vai conseguir fazer ter esse campo de visão de que forma trabalhar com ela, tá? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Eu sei que é muito abrangente, né, todo esse contexto. Como mãe, é muito angustiante todo esse processo, né? Eu vou falar para vocês, como mãe, um sonho que eu tenho é que meu filho me chame de mãe, por exemplo. Ele ainda não me chamou. Eu acredito que ele vai me chamar. Eu creio muito que Deus vai se manifestar e que ele um dia vai entender todo o contexto e vai me chamar, mas é um processo, né? E eu não posso ficar parada esperando. Então, assim, como mãe, é muito angustiante. Mas eu sei que o meu filho se comunica, porque quando ele quer as coisas, eu entendo o que ele quer. E eu entendo o que ele quer pelo jeito que ele tá fazendo as coisas, pela forma que ele tá se comportando. Às vezes ele tá fazendo alguma coisa e fala, ele tá querendo tal coisa. A pessoa olha, mas como você sabe? Eu falo, pelo jeito que ele tá fazendo, olha o que ele tá te fazendo. Aí a pessoa para, observa e fala, é verdade. Eu falo, então, ele tá te pedindo isso. Ele tá querendo aquilo, entendeu? E é exatamente o que ele quer. Por quê? Porque eu já o conheço. Assim nós temos que ser com os alunos também. Eu sei que é diferente ser uma criança no meio de tantas outras e a minha visão como mãe.
Mas, sim, eu consigo fazer isso com os meus alunos. Primeiro eu observo, primeiro eu acompanho, primeiro eu vejo por que entrou em birra, por que entrou em crise. Tem que saber diferenciar o que é birra do que é crise. Tem que saber entender que tem que ter limites, o autista tem que ter limites, mas não é um limite brigando, é um limite que você precisa fazer ela entender que normalmente eu não uso a palavra não. A criança, eu falo, não, agora não. Eu falo assim, olha, daqui a pouco a gente vai. Vamos fazer isso daqui? Daqui a pouco a gente vai fazer o que você quer, tá bom? Pode ser? Nós vamos lá, mas espera só um pouquinho. Então eu vou negociando com essa criança até ela entender que o não naquele momento foi importante, mas não é o não propriamente, não. É calma, respira fundo, vai dar certo, a gente já vai lá. Então, assim, é tendo esses pequenos avanços, assim. E eu aprendi a comemorar os pequenos avanços. Eu não espero coisas grandes, eu espero coisas pequenas, ou coisas médias, ou até coisas grandes, mas que sejam de qualidade, que sejam um desenvolvimento de qualidade, tá? Então é isso. Eu agradeço vocês, espero ter sido clara com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e um ótimo HTPC para vocês. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau.